Opa, feras! Então, nesse vídeo nós iremos falar sobre os temas de Humanas 3, o itinerário do Colégio Bom Jesus. E começando, eu irei falar sobre a astronomia. E nesse tema começa falando sobre algumas leis sobre a astronomia. Começando então com as leis da mecânica celeste. Elas foram criadas por Johannes Kepler e ele dividiu ela em 3 leis. E a primeira seria a lei das órbitas ou a primeira lei de Kepler. Ela fala sobre os planetas girarem em uma órbita elíptica em volta do Sol. Então, para explicar melhor essa lei, eu peguei meu amigo Braulio e... Então, para ilustrar melhor essa lei, eu trouxe meu amigo Braulio. Ele vai simular o Sol e também meu amigo João Pedro, que ele vai simular a Terra. Então, aqui vai um pouquinho mais longe. Então, aqui nós temos o afélio. O que é o afélio? É quando a Terra está mais longe do Sol, então o movimento de translação é mais lento e é inverno no hemisfério sul. Então, agora vem pra cá, vem. Aí. Agora, então, aqui vocês podem ver que ele está mais perto. Esse é o periélio, que é quando a Terra está mais perto do Sol. Isso quer dizer que é verão no hemisfério sul e a translação é mais rápida. Agora falando sobre a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, ela resumidamente fala que corpos orbitando ao redor de outro corpo em repouso fazem deslocamentos de áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Agora falando sobre a terceira lei de Kepler, mais conhecida como lei dos períodos, ela fala basicamente sobre quanto mais longe um planeta está do Sol, mais demorado é a órbita sobre ele. Então, Netuno, por exemplo, demora muito mais tempo do que a Terra para completar uma volta inteira do Sol. Agora falando sobre a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, ela fala sobre o Sol ser o centro do universo e as terras orbitarem nele, que é a teoria que é aceita até hoje. Agora falando sobre a lei da gravitação universal de Newton, ele fala sobre 3 tópicos. O primeiro é que todo corpo atrai outro corpo, e também fala que o corpo de maior massa atrai o corpo de menor massa. E também que quanto mais massa um corpo tiver, maior será a atração dele. Bom, agora falando do nosso sistema solar, a Via Láctea é composta pelo Sol, que é a estrela, e em ordem de distância nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os planetas rochosos e os menores. Então, depois de Marte nós temos o cinturão de asteroides. Então depois nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são os planetas maiores e os gasosos. Bom, agora falando sobre um planeta específico do nosso sistema solar, Plutão. Ele até uma época era considerado um planeta, mas agora ele não é mais considerado um planeta. Então, Plutão não é mais considerado um planeta por causa que foram criadas 3 regras para ser um planeta. A esfericidade, a órbita ao redor do Sol e a órbita livre. E por causa dessa terceira regra, Plutão não é um planeta, pois onde ele se localiza há muitos objetos orbitando junto com ele. Bom, agora falando sobre o nosso planeta, o planeta Terra, ele não possui uma forma exatamente esférica, na verdade ele é achatado nos polos, e isso se deve por muitos fatores, e um deles é a rotação. Bom, agora falando sobre o movimento de rotação da Terra, é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e ela dura exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, que são arredondados para 24 horas. Bom, agora falando sobre as consequências da rotação da Terra, nós temos a sucessão dos dias e das noites, o achatamento dos polos e a dilatação da linha do Equador, a divisão do dia em horas e fusos horários, e a interferência na circulação atmosférica e no movimento das correntes marítimas, também conhecido como efeito Coriolis. Bom, agora falando sobre o movimento de translação da Terra, que ela faz ao redor do Sol, tem forma de elipsoide e é chamada de órbita. O tempo que a Terra demora para completar uma volta inteira no Sol é exatamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. Porém, a sociedade ela arredonda para 365 dias, e essas 5 horas e 48 minutos são reservados a cada 4 anos, são acrescentados em um dia a mais no calendário, que seria 29 de fevereiro. E a consequência mais importante dessa translação são as mudanças das estações do ano. Bom, agora falando sobre as estações do ano, elas são divididas em 4. O inverno, o verão, a primavera e o outono. E o dia que difere essas estações é o equinócio e o solstício. Bom, agora começando falando sobre o solstício, ele acontece no dia 21 ou 22 de dezembro, que é quando é o solstício de verão no hemisfério sul, que é quando os raios solares estão perpendiculares ao Trópico de Capricórnio. Agora, no dia 20 ou 21 de junho é quando acontece o solstício de inverno no hemisfério sul,
que é quando os raios solares estão perpendiculares ao Trópico de Câncer. Bom, agora falando sobre os equinócios, ele acontece no dia 20 ou 21 de março, que é quando é outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. E no dia 22 ou 23 de setembro acontece o início da primavera no hemisfério sul e do outono no hemisfério norte. Bom, agora falando sobre a precessão dos equinócios, é quando a Terra ela faz um movimento parecido com o de um peão. Então, eu trouxe esse macaco da Nestlé, ele vai me ajudar a dar esse exemplo. Pense que aqui no cabelinho dele é o hemisfério norte, o polo norte, e na bundinha dele é o hemisfério sul, que é o polo sul. Então, pense que a cada ano ele gira 56 graus, vai girando, e depois, daqui aproximadamente 25 mil anos, a Terra vai estar assim. Então, provavelmente, o leste e o oeste vão virar o norte e o sul e vão congelar, e o leste e o oeste vão virar o hemisfério norte e o sul, que depois vão descongelar. Bom, agora falando sobre a Lua, que é o satélite natural da Terra, ela tem uma órbita elíptica em torno da Terra e que ela tem o apogeu, que é quando ela está mais longe da Terra, e o perigeu, que é quando ela está mais perto. E o movimento da Lua dura aproximadamente 28 dias até completar uma volta na Terra. Bom, agora para falar sobre as fases da Lua, eu trouxe de novo o Braulio, vai ser o Sol, e o João Pedro, que vai ser a Terra. Só que para isso nós precisamos de uma Lua. E quem é melhor para fazer isso? Lucas. Então aqui, quando a Lua está entre a Terra e o Sol, é o eclipse solar. E agora, quando a Lua passa para trás da Terra, é o eclipse lunar, quando está o Sol, a Terra e a Lua. Agora, para finalizar, relacionando as fases da Lua com as marés, quando a fase da Lua é cheia ou nova, as marés são altas. E quando é crescente ou minguante, as marés são baixas. Em 1885, 2 exploradores desapareceram sem deixar vestígios nas profundezas das montanhas Rwenzori, uma cadeia de montanhas localizada na fronteira entre a Uganda e a República Democrática do Congo. Eles estavam em busca de um artefato a qual se referiam como Gigaloel, um artefato que, segundo lendas de nativos locais, poderia fornecer energia ilimitada. Seus nomes eram Pedro Almeida Santos e Lucas Ferreira Costa, e eu tô aqui para contar a história deles. Vamos voltar um pouquinho no tempo, para 1880. Foi nesse ano que o Dr. Edmund Aldridge veio a falecer. O renomado geólogo explorador era avô de Pedro, e seus estudos eram voltados a bacias sedimentares. Agora, para quem não sabe, bacias sedimentares são depressões geológicas onde sedimentos se acumulam ao longo de milhões de anos, formando camadas de rochas sedimentares. Elas são criadas por processos tectônicos, erosivos e deposicionais, que removem, transportam e depositam sedimentos em uma área específica. A maioria dos depósitos de petróleo e gás natural do mundo estão presentes em bacias sedimentares. Elas criam ambientes favoráveis à formação e preservação desse composto. As bacias sedimentares também abrigam aquíferos, reservas de água doce essenciais para o abastecimento de água potável, a irrigação agrícola e o uso industrial. Bacias sedimentares também podem fornecer fontes de energia alternativas, como gás de xisto ou metano de carvão. Mas para essa história, é bem importante entender que bacias sedimentares também podem nos ajudar a entender o passado no nosso planeta, contendo o registro de fósseis e sendo essenciais para a estratigrafia. Tá bom, mas o que é estratigrafia? Estratigrafia nada mais é que o estudo das camadas sedimentares. Assim, ajudando a entender melhor as mudanças ambientais que ocorreram ao longo do tempo. E por que isso é importante para a história de hoje? Bom, os estudos do Dr. Edmund foram a base para entendermos o tempo geológico como conhecemos hoje. Atualmente, dividimos o tempo geológico em pré-cambriano e farenozoico. O pré-cambriano é dividido em arqueano e proterozoico. É um período que compreende de mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás até mais ou menos 600 milhões de anos atrás. É onde nós temos o surgimento das primeiras formas de vida, de depósitos de minerais metálicos e início da formação da crosta terrestre. Já o farenozoico é dividido em 3 eras geológicas: a paleozoica, ou primária, mesozoica, ou secundária, e cenozoica. E ao longo de 600 milhões de anos atrás, até hoje em dia, nós tivemos a era dos anfíbios, grandes depósitos sedimentares se formando, a divisão da Pangeia,
a era dos répteis, os dinossauros, a formação dos atuais continentes, a era dos mamíferos, formação de dobramentos modernos. Tivemos, é claro, o surgimento da espécie humana na era Cenozoica, e com isso também suas ações sobre o meio. Os estudos do Dr. Edmund sobre a idade da Terra ganharam fama internacional, despertando até mesmo o interesse do renomado geólogo Dr. William Hawthorne, que convidou Edmund para sua sociedade secreta de geólogos e exploradores. Não se tem muita informação sobre essa sociedade secreta, já que era uma sociedade secreta. Então não tinha muito registro do que faziam, mas atualmente sabemos que o principal objetivo era encontrar o Gigaloel. Dentro dessa sociedade, Aldrich teve acesso a um mapa antigo e enigmático, e dedicou toda a sua vida a encontrar o Gigaloel. Mas mesmo com todo o seu esforço e viagens constantes, nunca encontrou êxito em sua missão. Sua busca foi interrompida tragicamente em 1880, quando sucumbiu a uma febre alta, e seu mapa passou para seu neto, Pedro Almeida Santos, que prometeu continuar e finalizar a jornada do avô. Mas Pedro não faria essa missão sozinho. Ele convidou seu amigo explorador Lucas, e agora ambos estavam dedicados a encontrar, custe o que custar, o Gigaloel. Apesar de desaparecerem sem deixar vestígios, em uma cidade na Índia, o diário de aventura deles foi encontrado. E agora, com acesso a todas essas informações, nossa aventura vai começar. Com essa cópia do Diário dos Exploradores, eu vou contar pra vocês qual foi o fim deles. E vamos nos aprofundar em seus estudos também. Começando por minerais e rochas. Grande parte das anotações do diário da expedição de Pedro e Lucas menciona essas substâncias. Um mineral é um elemento ou composto químico encontrado naturalmente na costa terrestre. O diário conta que Pedro e Lucas encontraram bastante em suas explorações quartzo e feldspato. Ambos são exemplos de minerais. Já rochas são agregados naturais de um ou mais minerais. Rochas e minerais. Pedro e Lucas estavam há muitos dias andando por diferentes lugares, visitando inúmeras áreas e não encontravam nada além disso. Até que um dia, diferentes enigmas do mapa levou Pedro e Lucas até o Egito. Mas enquanto caminhavam, de repente, foram acometidos por um tremor de terra. Após se recuperarem, esse tremor deu uma ideia para Pedro. Pedro pensou que não estavam chegando a lugar algum com o mapa, pois o destino mudou com o tempo, devido ao movimento das placas tectônicas. Como nós sabemos, a Terra se movimenta. Há muitos milhões de anos, os continentes estavam unidos em um único, o qual foi denominado Pangeia por Alfred Wegener no início do século XX. Esse continente teria se dividido em dois novos blocos, a Laurásia e a Gondwana. Mais tarde, eles se dividiram em novos fragmentos até chegarem na configuração atual. Algumas evidências detectadas por Wegener, as quais ficaram conhecidas como a teoria da deriva continental, são um encaixe entre a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África, bem como fósseis encontrados na América do Norte e na Europa. Na década de 1960, novas evidências surgiram que comprovavam essa teoria. Foi denominado então de tectônica de placas. Tá bom, mas como é que acontecem esses movimentos? Para isso a gente precisa lembrar da litosfera. A litosfera normalmente é associada como sinônimo da crosta terrestre. Crosta terrestre é a fina camada de rocha que cobre a Terra. Logo abaixo da crosta nós temos o manto. O manto é a camada mais extensa da Terra e sua profundidade máxima alcança aproximadamente 3.000 km. O manto é composto de silicatos de ferro e de magnésio. E agora, finalmente, descendo abaixo do manto, nós temos o núcleo. O núcleo terrestre localiza-se abaixo da descontinuidade de Gutenberg, que se situa entre o manto e o núcleo. O núcleo também é chamado de NIF, pois é composto basicamente de níquel e ferro e se divide em duas camadas, uma interna e outra externa. O núcleo externo encontra-se no estado líquido, enquanto o interno encontra-se no estado sólido. No núcleo, as temperaturas variam entre 3.000 e 6.000 graus Celsius. A rotação do núcleo ajuda a explicar os efeitos de magnetismo no planeta, mas a gente não vai se aprofundar muito nisso agora.
Não vamos falar disso hoje, na verdade. Nós vamos subir de novo e vamos de volta pro manto. O manto tá fervendo, borbulhando e se movimentando o tempo todo, num movimento que a gente pode chamar de movimento convectivo. E nesse movimento convectivo, o manto faz força para fora e a crosta, que é fina, não aguenta e racha. Exatamente. Essas rachaduras originam as placas tectônicas. Tá bom, bora, continuar. As placas tectônicas têm 3 tipos de movimentos. No movimento divergente, as placas que estão juntas se separam e geram enormes crateras e fissuras. Foi esse movimento que causou a separação do continente africano e do continente americano. No movimento convergente, ocorre o choque entre as placas. E isso gera terremotos. E isso gera fortes terremotos, mas também cria montanhas e cordilheiras de montanhas. Um exemplo é a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Já no movimento transformante, as placas deslizam entre si em direções opostas. Um exemplo famoso disso é a falha de San Andreas, falha de Santo André, no oeste da América do Norte. Tá bom, mas agora tá na hora de voltar para nossa história. Na Inglaterra estavam rolando boatos de que um indiano teria conseguido inventar um aparelho que podia detectar e registrar os movimentos do solo. Isso não seria de muita ajuda se não fosse pelo fato de que ele testara antes em diversos terremotos que ocorreram enquanto ele estava vivo. Sismógrafo era o nome dessa máquina. Ele utiliza um sensor sensível chamado sismômetro, que converte vibrações do solo em sinais elétricos, gerando um sismograma. Mas a Índia nessa época estava sob controle britânico. Então, se alguém realmente tivesse inventado isso, teria que manter em total sigilo. Pra não ter sua ideia roubada, né? Ou aparelho confiscado, não sei. Vamos continuar. Pedro pensou que o mapa podia estar guiando eles ao local errado, pois o verdadeiro local já se movera com o passar do tempo. Talvez fosse um local pequeno. A entrada tem outro lugar agora. Eu acho. E eu tô só narrando os fatos do que aconteceram. Pedro e Lucas vão para a Índia. Demorou 3 meses para que conquistassem a confiança de um conhecido de Rajesh Sharma, o possível inventor do primeiro sismógrafo. Então o encontro com Rajesh Sharma foi marcado. Acontece que um homem que dedicou sua vida toda a criar uma máquina não simplesmente entregaria para 2 forasteiros. Então eles tiveram que tomar outras medidas. O sismógrafo em si não era muito importante agora, e sim as anotações dos terremotos anteriores que estavam guardadas dentro do aparelho. Mas um longo tempo se passou até que eles finalmente, por meio de cálculos, conseguiram saber o local onde possivelmente estaria o Gigaloel. Seguindo o mapa remasterizado agora, eles chegaram nas Montanhas Ruwenzori, na África. Caminhando por aí, o chão se abriu. Eles acordaram dentro de uma caverna, mas em frente a eles estava o tão sonhado artefato. O Gigaloel estava bem em frente de Lucas. Quanta felicidade, finalmente encontraram um artefato que possivelmente poderia fornecer energia ilimitada, contrariando a ciência, né? Eles passaram um tempo contemplando e como tava calor, tiraram a roupa e... Porque, pra vocês terem uma noção, o poço super fundo de Kola, escavado pelos soviéticos entre 1970 e 1990, atingiu uma profundidade de 12,2 quilômetros e 180 graus Celsius. Tava todo mundo feliz com o Gigaloel, finalmente, né? Acharam o artefato que tanto queriam. Não é bem assim. Acontece que temos um vilão nessa história. Pedro nunca pretendia dividir o seu artefato com Lucas. Ele só precisava de uma ajudinha extra aí na missão. Na verdade, desde o início dessa história, Pedro nunca foi um neto muito bom. Agora que Pedro fez seu discurso maligno e se revelou para Lucas,
vai ter briga. Pedro avança para cima de Lucas e... Lucas venceu. Não é bem assim. E assim, nossa história chega ao fim. Com a passagem sendo tampada e ambos esquecidos lá dentro. Assim a história de Pedro e Lucas chega ao fim. E talvez jamais saberemos o que houve. Valeu. Opa, bom dia. Então, por acaso vocês já se perguntaram como um mapa bem simples pode nos ajudar a navegar pelo dia a dia? Provavelmente não, porque ninguém se pergunta isso. Enfim, eu vou falar um pouco agora sobre a cartografia. Então se liga. Os mapas têm uma história bem extensiva e bem antiga, que nem a nossa. Os primeiros mapas eles foram desenhados na terra ou na pedra e eventualmente com o tempo eles evoluíram em obras mais tecnológicas, como o Mapa Mundi, por exemplo. Para resumir, os mapas eles sempre tiveram na nossa história, eles foram muito importantes em certos períodos, como, por exemplo, na era das navegações. Como que a gente consegue transformar um mundo tridimensional em uma projeção bidimensional? Bem, isso é através das projeções cartográficas. E hoje em dia, com o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, a gente consegue isso bem facilmente. Mas no fim das contas, os mapas não são só sobre geografia. Eles também podem mostrar padrões climáticos e a distribuição da população, por exemplo. Mas não são só os mapas que nos ajudam a se localizar. O movimento aparente do Sol e da Lua também consegue. Os dois aparecem ao leste e desaparecem ao oeste. E, surpreendentemente também, líquens e musgos em troncos de árvores podem nos ajudar a se localizar. Normalmente a face norte de árvores ou pedras é bem limpa, e enquanto isso, a face sul já é mais contaminada com musgos e líquens. E isso acontece por causa da umidade que fica acumulada aqui. Na cartografia também existe a questão dos fusos horários, que são divididos em 24 e possuem horas diferentes pelo mundo inteiro. Eles nos ajudam a viver em um ritmo global sincronizado, de certa forma. Dois amigos planejaram assistir a abertura da Copa do Mundo em Moscou. Eles partiram no dia 10 de junho de 2018 do aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, Brasília, situado a 45 graus de longitude oeste, às 16 horas, com destino ao aeroporto de Heathrow, Londres, situado a 0 graus de longitude. O voo teve duração de 10 horas. Os dois amigos esperaram por 3 horas para partir em direção ao aeroporto internacional Domodedovo, em Moscou, situado a 60 graus de longitude leste, e o segundo voo durou 4 horas. Com base nessas informações e considerando que o continente europeu adota, nesse período do ano, o horário de verão, que adianta os relógios em 1 hora, indique o dia e a hora que os dois amigos chegaram ao aeroporto internacional de Domodedovo, em Moscou. Opção A, 11 de junho, às 13 horas. Opção B, 11 de junho, às 16 horas. Opção C, 11 de junho, às 17 horas. E opção D, 10 de junho, às 16 horas. Putz grila, qual será a resposta? Mas isso é indecifrável. Como é que eu vou descobrir essa resposta? Eureka! Eu consegui a resposta. Analisando os detalhes para entender melhor, os dois amigos, eles partiram de Brasília, que está a 45 graus de longitude oeste, às 16 horas do dia 10 de junho de 2018. O voo de Brasília a Londres durou 10 horas, e após uma espera de mais 3 horas em Londres, eles embarcaram no segundo voo com destino a Moscou, situado a 60 graus de longitude leste. Esse segundo voo durou 4 horas, e considerando que o continente europeu adota o horário de verão e adianta os relógios em 1 hora, devemos adicionar essa hora ao horário de chegada. E, no fim das contas, eles chegaram a Moscou no dia 11 de junho, às 17 horas. A resposta correta era a alternativa C esse tempo todo. Nossa, que descoberta. Eu preciso contar pra todo mundo.
Nossa, minha descoberta vai mudar o mundo de tão importante que ela é. Preciso contar para todo mundo agora, sério, isso aqui é literalmente revolucionário. Essa questão que eu resolvi ali é realmente a questão que vai curar o câncer e talvez melhorar a nossa sociedade como um todo para que não existam mais problemas. E aí, rapaziada, voltamos hoje com mais um episódio da nossa série Subnáutica, em que a gente tá falando um pouco de geografia com quem tá assistindo. Bom, então vamos começar aqui mostrando a base que eu dei uma melhorada fora das câmeras, que eu fiz aqui na plataforma continental, que é uma área rasa onde a maioria da vida marinha começa. É como uma extensão do continente debaixo da água e vai até umas poucas centenas de metros de profundidade. O que vocês acham da gente dar uma explorada pra ver o talude continental? Apoiam? Bom, então depois de alguns minutos aqui nadando e com vocês pedindo muito, a gente finalmente chegou aqui ao talude continental, que é a parte que liga a plataforma ao fundo oceânico. É uma inclinação bem acentuada que leva a profundidades bem maiores. Aqui a luz do sol começa a desaparecer e a vida marinha fica mais rara, só que mais especializada. Ok, depois de muito tempo explorando lá embaixo, finalmente estamos voltando para a superfície. Aliás, a gente não pode esquecer de falar das marés e ondas. As marés são causadas pela gravidade da Lua e do Sol, e influenciam muito na vida marinha. Já as ondas são formadas pelo vento, e as correntes marinhas, essas são como rios dentro do oceano, movendo água quente e fria ao redor do globo, e são super importantes para o clima. Vocês sabiam que o oceano é uma vasta massa de água salgada que no nosso caso cobre 71% do planeta Terra? A gente tem 5 oceanos, que é o Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Ártico e o Antártico. Só que aqui no jogo a gente está explorando um planeta inteiro coberto de água. Robaru Miyamoto doou 0,50 e disse: fala um pouco sobre a Amazônia Azul. Muito obrigado pela contribuição com seus 50 centavos, mano. E cara, sobre a Amazônia Azul, a Amazônia Azul é basicamente a zona econômica exclusiva do Brasil. Ela é cheia de biodiversidade e recursos naturais. Opa, feras! Diferente da geologia que o Braulio falou, a geomorfologia não estuda a crosta terrestre no sentido placas tectônicas e partes da crosta. A geomorfologia estuda o relevo e como ele é moldado e formado conforme o tempo vai passando. As formas como o relevo é modificado no que diz respeito a placas tectônicas são a orogênese e a epirogênese. A orogênese diz respeito ao movimento horizontal das placas tectônicas, enquanto a epirogênese fala do movimento vertical. Vamos fazer um café. Vamos fazer um cafezão. Gravando, aliás. Os agentes que mudam o relevo são separados em endógenos e exógenos. A grande diferença é que os endógenos são fatores internos e os exógenos externos. Os fatores endógenos são divididos em orogênese e epirogênese. A orogênese diz respeito ao movimento das placas tectônicas que ocorre horizontalmente. Já a epirogênese fala do movimento vertical. Agora, no que diz respeito aos agentes exógenos, nós temos principalmente o intemperismo. O intemperismo vem em 3 formas diferentes: o físico, biológico e químico. As grandes diferenças têm a ver com o que cada intemperismo afeta e a forma em que ele afeta. Agora, no que diz respeito a formas de relevo, temos várias. A planície, por exemplo, é um território plano, como o próprio nome já diz, que tem bastante sedimentos e que a erosão não consegue ganhar a quantidade de sedimentos que chega na região. Agora, falando de planaltos, planaltos são formações geológicas acidentadas, geralmente mais altas do que planícies, por exemplo. Agora, depressões são formações geológicas que se apresentam mais baixas do que o resto do terreno em volta delas. As depressões podem vir em 2 tipos, relativas ou absolutas. As depressões relativas, como o próprio nome já diz, são depressões por causa que o resto do terreno em volta é mais alto do que elas. Já as absolutas é porque elas estão abaixo do nível do mar. Também vale ressaltar os tipos de rios que vêm com essas formações de relevo. Por exemplo, rios de planalto são importantes para a produção de energia com hidrelétricas, por exemplo. Já terrenos de planície, rios de planície são importantes para navegação, turismo e coisas do gênero. Agora falando sobre a atmosfera, ela é dividida em 5 camadas, com diferenças nas propriedades físicas, químicas e nas suas temperaturas. Agora falando sobre a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, é nela onde ocorrem os principais eventos climáticos da Terra, como inclusive a chuva e o ciclo da água.
Agora falando sobre a estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera, é nela onde se encontra a camada de ozônio, que é responsável por filtrar a radiação ultravioleta, que é nociva para os seres vivos. Agora falando sobre a mesosfera, ela é a camada mais fria da atmosfera, chegando até menos 80 graus Celsius, e também é nela onde ocorrem as estrelas cadentes, que decorrem do atrito dos meteoros com os gases da atmosfera. Bom, a termosfera é caracterizada por temperaturas elevadas de uma baixa densidade, o que resulta numa grande utilização de satélites de comunicação, e também é nela onde se formam as auroras boreais. A exosfera é a última camada da atmosfera e ela é composta principalmente por gás hélio e hidrogênio. Também é nela onde se encontram os principais satélites e telescópios em atividade. Bom, caso não tenha ficado 100% claro o que eu falei até agora, nós encontramos um musical que é o resumo do resumo da matéria da atmosfera. Tente não esquecer, são 5 camadas só da atmosfera pra estudar melhor. Não posso poluir o ar, senão o efeito estufa vai piorar. A temperatura ninguém vai suportar. Troposfera, estrato e mesos, nessas camadas tem bastante ar. Termosfera e exosfera está tão longe que a gravidade é zero. Troposfera tem oxigênio e é onde rolam as tempestades. Estratosfera tem ozônio, protege da radiação verdade. Mesosfera, a mais fria, destrói os meteoros. Termosfera, quente, exosfera, termina. Agora vamos falar um pouco sobre os biomas brasileiros, porém antes vamos começar com uma outra pergunta. O que são biomas? Os biomas são uma vasta área de características ambientais particulares que abrigam uma variedade única de vida. Começando pela Amazônia, que possui um clima equatorial com altas temperaturas e uma alta umidade, um relevo de planícies e baixos planaltos predominantes e uma vegetação de floresta tropical densa. Esse bioma sofre com problemas como desmatamento, incêndios florestais, exploração de recursos naturais e a caça de animais locais da região. Agora o Cerrado, que possui um clima tropical sazonal com uma estação chuvosa e seca bem definida, um relevo de planaltos, chapadas, vales e depressões e uma vegetação de savana arborizada com árvores baixas. Esse bioma sofre com incêndios e uso inadequado de recursos hídricos da região. Agora a Mata Atlântica, que possui um clima tropical úmido a subtropical com chuvas distribuídas, um relevo de montanhas, planaltos, planícies costeiras e vales, uma vegetação de floresta tropical densa com grande variedade de espécies de árvore, bromélias e samambaias. Esse bioma sofre com desmatamento, urbanização, poluição e espécies invasoras. Agora o Pantanal, que possui um clima tropical sazonal com uma estação chuvosa e seca bem definida, um relevo de planícies alagáveis com áreas mais elevadas chamadas de cordilheiras, e uma vegetação com áreas alagáveis com gramíneas, arbustos e árvores de porte médio. Esse bioma sofre com problemas como desmatamento, mudanças climáticas, secas severas, poluição e contaminação da região. Agora a Caatinga, que possui um clima semiárido com chuvas escassas e irregulares, um relevo de planaltos, chapadas e vales e uma vegetação xerófila com árvores, arbustos, cactos e outras plantas resistentes a secas. Esse bioma sofre com desertificação, desmatamento para lenha e carvão e uso insustentável de água.
Em um vasto cosmos de estrelas e galáxias, a Terra guarda segredos profundos sob nossos pés. Em cada grão de solo, histórias de bilhões de anos são escritas, esperando para serem desvendadas. Bem-vindos ao Solo, laboratório natural da Terra. Aqui, cada grão de areia representa bilhões de anos de história. O solo, essa pequena camada superficial de terra, representa grande parte da formação da vida, composta por minerais, matéria orgânica, água e ar. O solo se forma através da intemperização das rochas e da decomposição da matéria orgânica. Uau! Corinthians! São 4 fatores os principais que fazem a formação do solo: clima, organismos, relevo e o tempo. Essas características que eu acabei de falar, elas fazem as pedrinhas como essa daqui. A cor do solo tem grande influência na sua composição e fertilidade. Como, por exemplo, solos de terra vermelha, como esse aqui, têm grande quantidade de dióxido de ferro, enquanto solos mais escuros apresentam uma rica porção de nutrientes em sua composição. No Brasil, enfrentamos diversos desafios, como a erosão, queimadas e salinização, que ameaçam a qualidade dos solos. As curvas de nível são uma prática eficaz para reduzir a erosão, conservando água e o solo nas áreas inclinadas. No Brasil, existem diferentes tipos de solo. Agora eu vou dar destaque para a terra roxa, um solo que, apesar do nome, se parece mais com o vermelho. Ele é muito rico e muito fértil. Também o solo de massapê, próprio para o plantio de cana-de-açúcar, e, não menos importante, os solos da Amazônia, que são cruciais para a grande floresta, mas muito desafiadores. Os solos são essenciais para a vida na Terra. Entender e cuidar deles é essencial para o nosso futuro. Continue desbravando, cuidando e aprendendo sobre o nosso planeta. A aventura do solo é apenas o começo.